Boa tarde a todos, na paz do Senhor. E eu vou dar continuidade com as leituras das cartas do apóstolo João. Hoje eu vou estar lendo a terceira carta, que também é bem curtinha, né? Temos apenas 15 versículos. Eu vou fazer essa leitura completa. Espero não me delongar nos comentários, porque eu sei que todos nós temos as nossas ocupações e muitas vezes não nos sobra, né? Muito tempo, né? Então, nós temos 3 subtítulos em português aqui. O primeiro deles é elogio a Gaio, o segundo é condenação de Diótrefes e elogio a Demétrio, e a última parte são as palavras finais, né, do apóstolo João para a igreja. Então, a primeira em inglês, depois em português. Third letter of the Apostle John, verses 1 to 15. From the elder to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. My dear friend, I know your soul is doing fine, and I pray that you are doing well in every way, that your health is good. I was very happy when some brothers and sisters came and told me about the truth in your life and how you are following the way of truth. Nothing gives me greater joy than to hear that my children are following the way of truth. My dear friend, it is good that you help the brothers and sisters, even those you do not know. They told the church about your love. Please help them to continue their trip in a way worthy of God. They started out in service to Christ, and they have been accepting nothing from non-believers. So we should help such people. When we do, we share in their work for the truth. I wrote something to the church, but Diotrephes, who loves to be their leader, will not listen to us. So if I come, I will talk about what Diotrephes is doing, about how he lies and says evil things about us. But more than that, he refused to accept the other brothers and sisters. He even stops those who do want to accept them and puts them out of the church. My dear friend, do not follow what is bad. Follow what is good. The one who does good belongs to God, but the one who does evil has never known God. Everyone says good things about Demetrius, and the truth agrees with what they say. We also speak well of him, and you know what we say is true. I have many things I want to write you, but I do not want to use pen and ink. I hope to see you soon and talk face to face. Peace to you. The friends here greet you. Please greet each friend there by name. Amém. Agora em português. Do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Elogio a Gaio. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor, do seu amor. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Condenação de Diótrefes e elogio a Demétrio. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder
não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele tem feito. 2 pontos. As coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até a expulsa da igreja. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus e quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele e você sabe que o que dizemos é verdade. Palavras finais. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Amém. Então aqui nós vemos 15 versículos, né, divididos numa introdução aqui, alguns comentários acerca das obras, né, acerca do que estavam produzindo alguns dos irmãos, né, um produzindo mal enquanto o outro produzia o bem, né. Então, assim, concluindo disso que nós estamos lendo hoje aqui, nós percebemos que aquilo que uma pessoa produz é que fala sobre ela, né? É aquilo que ela são suas ações, né? Que vem aí a produzir bondade, né? Então, o apóstolo aqui no versículo número 2, ele trata de meu querido amigo, né? Esse Gaio, né? E fala que tem orado por ele, né? E pedido que tudo esteja bem com ele, né? Que ele sabia que essa pessoa estava bem espiritualmente, mas também orava por sua saúde física, né? Que importante que é isso aqui, né? Que importante é nós prestarmos atenção. Será que dentro das igrejas nós hoje nos preocupamos com a saúde física dos demais irmãos que ali se encontram, né? Feliz daqueles que sim, que se preocupam genuinamente, né? Aí no 3 ele fala, fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade. Aqui ele vai de novo bater nessa tecla sobre a verdade, né? E entre o versículo 3 e o 4, nós vamos ouvir esta palavra 3 vezes, né? Então, se você pega dos textos bíblicos e em apenas alguns poucos versículos você vê uma única palavra sendo repetida, preste atenção, foi por um motivo que ela foi repetida. Não é só para nós lermos e passarmos correndo em cima dela e não prestarmos atenção, né? Então aqui ele fala como você é fiel à verdade. Então esse irmão Gaio aqui, ele era fiel à verdade. Existem pessoas fiéis à mentira? Existem. Existem pessoas que acordam fiéis à mentira, passam o dia vivendo de mentiras e vão dormir se alimentando de mentiras. Elas são fiéis às mentiras, né? No 4 ele vem e fala, nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, o apóstolo João, chamando as ovelhas ali daquela igreja, a quem ele se dirigiu com esta carta, de meus filhos, né? Vivem de acordo com a verdade. No 5, meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor, do seu amor. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus. Quer dizer, continuar ali naquele caminho da fé, de uma maneira que agrade a Deus. Pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Aqui ele menciona essa situação, né? Que alguns irmãos tinham necessidades, né? Uma coisa que nós precisamos entender, gente, a gente tem que entender isso, né?
Todos nós, em uma altura da nossa vida, seremos necessitados. Ninguém vai nascer e vai viver toda a sua vida. Bom, alguns vão nascer, né, em berços de ouro e talvez não provarão necessidades, mas de acordo com a multidão, né, do tempo de Cristo que o seguia para ouvir os seus ensinamentos, né, aquelas multidões que ele alimentou, pessoas necessitadas, precisavam de auxílio, né? A palavra que aparece aqui, ó. Então, aqui ele menciona que alguns irmãos não aceitaram esses auxílios de pagãos, ou seja, daqueles que não se encontravam dentro daquele grupo, dos que já haviam aceitado a fé em Jesus Cristo, né? Então, aí no 8 ele fala, portanto, nós, os cristãos, nós precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Então, isso daqui, trazendo para os dias de hoje, né? Trazendo para os dias de hoje. Eu realmente não me intrometo nos departamentos dentro de igrejas onde eu vou, porque não sou líder de nada, não tenho liderança de nada. Eu penso assim que a minha família foi chamada assim para que nós congregamos, porque nós entendemos que ali é a casa do Senhor, né? Mas aparentemente Deus não nos quer outorgar de cargos, de lideranças, né? Mas eu acredito assim que tem que ter um departamento social dentro das igrejas para assistir os irmãos que são necessitados, né? E nesse mérito, nesse assunto, né? É o tipo da coisa que é para ajudar sem questionar, né? Sem querer inquirir, vamos dizer assim, né? Por que você está nessa situação, né? O que foi que te aconteceu para você cair nessa situação? Você não trabalha, você não tem emprego? Eu penso, eu entendo de mim mesma que deve haver o auxílio, sim. Uma igreja que não ajuda, uma igreja que não socorre, não é igreja, porque olha que o apóstolo João está mencionando sobre isso. Aceitar auxílio, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Então, haviam necessitados aqui, que não estavam querendo pedir para os pagãos, ou seja, para aqueles que não eram da mesma fé, né? E ele diz aqui no 8, portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho e anunciar a verdade. Então, situações que existem, né? Mas aqui nos dias de hoje, nós podemos trazer essas coisas para o dia de hoje, né? Muito provavelmente que... Não estou falando que são todas as igrejas, eu sempre faço meus comentários, eu não estou apontando dedo para igreja nenhuma. Mas eu sei que existem igrejas que é muito mais fácil ali, quando alguém chega pedindo um auxílio, fala, você já foi pedir o Bolsa Família lá? Você já foi lá preencher o seu cadastro no CRAS? Para você ganhar ali os benefícios e tudo? Para você receber aquela cesta básica que vem com um café de 5 anos atrás, que vem com feijão tudo carunchado? Você já foi lá fazer? Preencher o seu cadastro lá? Aí alguém pode perguntar, por que você está falando isso? Por quê? Porque eu vivi isso. Então Deus, Ele permite que nós passemos por situações. Ele permite, sabe por quê? Que é para você angariar experiências. É para você perceber o jeito que a banda toca. É para você conseguir entender como é que a banda toca. Entendeu? E para você que às vezes pensa, eu estou numa posição aqui que eu não vou nunca necessitar desse tipo de coisa. Tome cuidado, porque quando eu morei nos Estados Unidos da América e trabalhei lá, meu padrão de vida era muito bom, sabe? Muito bom. Eu tinha Corolla zero, meu marido também. Teve Jeeps, né? SUVs da Isuzu, né? Barco à vela, meu esposo teve, né? Nós tínhamos uma vida assim que se alguém olhasse, falasse, uau, né? E Deus permitiu que eu tivesse que regressar a esse país. E passasse grandes apertos, sabe?
Mas eu quero que você entenda uma coisa também, preste atenção nisso que eu vou dizer. Quando Jesus Cristo passou o que passou nas unhas dos fariseus, dos hipócritas, e foi uma vítima ali nas unhas de uma liderança caída, cheia de demônios. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me escuta hoje, entenda isso. Quando ele teve que sofrer tudo aquilo, sim, ele sofreu por você, ele sofreu por mim, ele sofreu por nós. Mas entenda de uma vez por todas, aquela gente, aqueles líderes, estavam sendo julgados por Deus. Julgados por Deus, porque eles carregavam o seu título, eles deveriam ser luz para as pessoas daquela época. E, no entanto, eles deveriam também esperar o Cristo, o Filho do Deus vivo, que viria deles mesmos para os salvar. Mas o que foi que eles fizeram? Eles se amaziaram com a política da época, por conta de interesses monetários e por conta de favores monetários do governo da época. Então, o que foi que aconteceu? Cristo, sim, ele tinha que padecer? Tinha, mas jamais imaginem na sua cabeça que aquela liderança não foi julgada. Ela foi julgada por cada ato que eles cometeram de justiça contra o Filho de Deus. Trazendo para nós nos dias de hoje, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Coisas irão acontecer ao seu redor, sabe? É isso que eu quero, porque isso é minha experiência. Coisas acontecem ao nosso redor. Preste atenção no que acontece ao teu redor. Sabe por quê? Porque nós somos julgados mediante as coisas que acontecem ao nosso redor, se nós não agirmos corretamente, em verdade. Se nós não fizermos aquilo que a gente tanto aprendeu. Meu Deus do céu, se a gente parar para pensar, eu tenho mais de 4 décadas que eu leio a palavra do Senhor e escuto pregações. Isso tem que ser o suficiente já para mim, para que eu possa produzir. Produzir o quê? Frutos de verdade, ações e atos e atitudes que condizem com a verdade. Então, porque será que realmente, olha, tem horas que eu paro e fico pensando e me pergunto a mim mesma, qual o propósito da igreja? Será que o propósito da igreja é só nós nos reunirmos, né? Tudo bem, Deus está, a casa é dele, aquele coração que entra ali sincero e realmente se dobra diante do Senhor em espírito, o Senhor vai se mover através do seu espírito, vai dispensar milagres, Deus dispensa milagres. Se eu tivesse que escrever um livro contando de cada milagre que eu recebi, nesses 46 anos que eu estou andando com Jesus, ia ser um livro muito grande, muito extenso, porque eu tenho vivido dos milagres do Senhor, e quero te dizer uma coisa, se você esperar fielmente nele, e se você tentar de todas as tuas forças, realmente negar a tua natureza corrompida, diga não à tua natureza, que ela foi corrompida sim, com o DNA de Satanás. Nós recebemos esse DNA e vai ficar conosco até o dia que esse corpo tombar. Então, por conta disso, nós incorremos. Lembra-se daqueles desenhos que nós assistíamos na infância, quando nós éramos crianças, isso aí, 40, 50 anos atrás, vamos dizer assim, que a gente assistia os desenhos, né, aos domingos somente, tinha um monte de desenho na parte da manhã, né? E tinha assim um capetinha do lado do ombro e um anjinho do outro lado. Isso é verdadeiro. Isso aí as pessoas colocaram ali, né, para as crianças verem tudo. Isso é verdadeiro. É bem isso. Nós temos uma bad nature, que fala em inglês. We all carry a very bad nature. So even after, mesmo depois que nós recebemos a salvação em Cristo, essa bad nature, essa natureza ruim nossa, ela continua ali querendo buscar uma ocasião para aflorar, né? O inimigo de Deus, eu já disse em outros áudios, vou tentar repetir bem resumidamente para não deixar o áudio extenso.
O diabo foi expulso da presença de Deus, porque Deus detectou a iniquidade nele. Foi expulso, mas quando saiu, ele não ficou contente com a situação, né? Apesar de puxar junto com ele 1/3 dos anjos de Deus, né, que se tornaram demônios, ele não ficou feliz, ele falou, não, de alguma maneira eu ainda vou atingir esse Deus Todo-Poderoso. Olha só que coisa horrorosa, né? E assim ele fez, ele falou, eu não consigo chegar nele, mas eu vou chegar na criatura que ele fez. Eu vou chegar naquela criatura, nas pessoas que ele criou lá, a imagem e semelhança dele. Eu vou chegar ali e vou tentar convencer eles, né? E assim no belo dia ele fez. A Evinha estava lá inocente, cantando no jardim, observando tudo lá dentro do jardim. E chega na forma de uma serpente, esse ser, e vem tentar convencê-la. Então, esse impasse, o que eu tenho para dizer é que ele não acabou, isso está acontecendo. Aqui e agora, todos os dias, Satanás tenta convencer as pessoas de suas mentiras. E tristemente, sabe o que eu tenho para dizer? Sadly, fala em inglês. Tristemente, as pessoas aceitam as sugestões dele, que são mentiras, sabe? Então é aí que ele ganha. E outra coisa que eu quero dizer, olha, ele é muito inteligente, sabe? O diabo, se é que você não sabe, vou dizer para você. Ele é sagaz, a Bíblia ele fala que ele é sagaz. Ele tem um poder ali de convencer, ele tem um argumento que convence, né? Então, quando ele disse para Eva, Deus disse que não era para comer daquela árvore lá, ela falou assim, Deus falou que o dia que a gente comer nós vamos morrer, né? Ainda aumentou a Eva, né? Ela falou que não podia nem tocar. E o que acontece? Ele disse, não é nada disso, não é nada disso. O dia que vocês comerem daquela árvore lá, vocês vão ficar sabendo do bem e do mal, como Deus, né? Aí ela falou, opa, peraí, né? Então ela aceitou. Então por que eu estou repetindo de novo essa situação? Porque foi a coisa mais horrível que poderia ter nos acontecido, foi aquilo lá. Aquilo foi a coisa mais horrível que poderia ter nos acontecido. Todo tipo de caos que você abrir os teus olhos e olhar em volta de você hoje, seja qualquer tipo de caos, tudo adveio daquilo lá. Porque quando houve aquela aceitação de Eva ali, ela foi e deu para o Adão aquele fruto e ele também comeu, do tipo aceitando também aquela situação. Então, olha, a escritura da terra que Deus tinha passado nas mãos de Adão foi obrigatoriamente dada nas mãos de Satanás. Então, não foram só nós, seres humanos, a humanidade que Deus criou, que sofremos a partir daquele triste impasse ali, né? É como se Eva e Adão pegassem na caneta e assinassem lá, né? Entregando a escritura que Deus deu para eles, para cuidar da terra, entregando na mão do inimigo de Deus, daquele que queria ser maior do que Deus, entregou, pronto. E existe legalidade. Deus não podia simplesmente ir lá e tomar de volta. Não. Por quê? Porque Deus respeita as suas próprias leis. Quando Deus criou todas as suas leis, Ele é o primeiro a respeitá-las, sabe? Então, hoje nós vemos aí a natureza sofrendo por causa da ganância, né, de fábricas que emitem gás carbônico, desmatando, tirando tudo as árvores e comprometendo o sistema ecológico da terra. Tudo isso nós estamos vendo, isso sem mencionar as obras das pessoas, né, os crimes, pessoas possessas por legiões de demônios que vão e tiram a vida de familiares, daqueles que elas deveriam amar e viver junto, marido matando mulher, namorado esfaqueando namorada, sabe? E isso tudo é uma normalidade quando nós abrimos a televisão. Aqui na praia nós temos uma televisão local que ela, meu Deus do céu, às vezes eu abro porque eu quero ver se vai chover, né?
A gente aqui em casa se preocupa muito com a chuva, porque qualquer 20 milímetros de chuva aqui, nós estamos com a água na canela, aqui na sala, na cozinha, né? Então a gente assiste, né? Mas as pessoas ali, parece que elas gostam de contar os crimes, sabe? Aí tem a pessoa que dirige o jornal ali, que ela fala com entusiasmo, as estatísticas são de tantos assassinatos aqui na cidade de Matinhos, ou na cidade ali de Guaratuba, foi encontrado um corpo com 5 balas na cabeça, mais 7 no peito, sabe? Então eu fico pensando, este é o mundo que nós vivemos. É o mundo que nós vivemos. E será possível que quando nós observamos tudo isso, nós ainda não entendemos? Meu amigo, você que pegou esse áudio aí, caiu de paraquedas, né, que é assim que os brasileiros falam, e pegou esse áudio, entenda de uma vez por todas. Você carrega um DNA do diabo em você. E sem Jesus Cristo, nós estamos condenados. Condenados, mas você tem que entender que Jesus pagou um preço de sangue inocente. Cristo nunca pecou. Ele foi esbofeteado, ele foi rejeitado e foi pendurado, foi pregado em uma cruz por amor da tua vida. Da tua vida. Então você tem que entender isso primeiro. Em primeiro lugar, carrega um DNA do inimigo de Deus, do diabo, de Satanás. Todos nós carregamos, mesmo depois de receber a salvação. Isso eu tenho para dizer que eu levei 41 anos para entender. Foram mais de 4 décadas. E foi até um pouco difícil para mim aceitar. Eu fiquei meio em estado de choque quando Deus me falou. Deus me falou, Deus me revelou. Ele falou, todos vocês carregam o DNA do diabo. E eu sei que isso é verdade. Porque mesmo depois que nós recebemos Jesus como Salvador, se não houver uma rendição constante, o diabo vai nos assediar nesta natureza. Na natureza que cobiça. Quantos que não são tentados em seus empregos, gente? Eu fui muitas vezes. Nós somos tentados a subornar, a fazer falcatruas em troco de um troquinho a mais, ali um dinheirinho a mais, sabe? Isso é uma coisa constante na vida de todos nós. Então aqui, o apóstolo João chamando a atenção deles, né? Tem que ajudar porque eles não estão pedindo auxílio aos pagãos, né? Aqui ele entra no 9, condenando Diótrefes e elogiando Demétrio. Ele fala que escreveu uma pequena carta, mas esse Diótrefes aí, ele queria ser líder. Olha só a cobiça. Olha a cobiça. A cobiça é o maior perigo. A cobiça faz com que a pessoa fique cheia de si própria. Oh, eu sou isso. Então, esse Diótrefes, ele não queria dar atenção às coisas que João dizia. Aí ele fala, portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Então, olha, a pessoa que dá ouvido a Satanás, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que ele é o pai da mentira, né? Elas mais do que naturalmente, elas irão produzir muitas mentiras, né? Aí ele diz aqui, porém ele não fica satisfeito só em falar essas mentiras. Pois quando os irmãos chegam aí, ele nem os recebe. Quer dizer, tudo aquilo que a pessoa produz está falando exatamente quem é que está imperando ali na vida dela, né? E estava no meio dos irmãos ali. Estava no meio. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Então, se nós pegarmos hoje dentro da igreja alguém tentando isolar alguém ou até mandar embora dali, tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. No verso 11. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Por que ele falou isso aqui? Porque podemos imitar o mal também. Quem faz o bem é de Deus e quem faz o mal nunca viu Deus.
12. Todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele. E você sabe que o que dizemos é verdade. Então aqui nós vamos ver ele falando sobre essa palavra verdade muitas vezes, né? Se você olhar todos esses 15 versículos, você pode até contar. É muitas vezes. São muitas vezes, né? Estou falando errado aqui. São muitas vezes. Então, nas palavras finais, tenho ainda muitas coisas para contar a vocês, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Então, João era verdadeiramente uma pessoa cheia do amor de Cristo, né? Ele não esqueceu de cada um dos irmãos da igreja, né? E ele estava aqui tentando ter o cuidado. O que eu entendo dessa terceira carta do apóstolo João aqui para a igreja, né? O que é que eu concluo disso daqui? O que eu concluo disso daqui é que, infelizmente, dentro da igreja não vai ter aquele grupo todo homogêneo ali, todo mundo em busca de uma única coisa. Haverão os Demétrios. Haverão, aliás, os Diótrefes, não, o Demétrio era bom, eu me confundi aqui, é o Diótrefes, né, cada nome é misericórdia. Vamos não ser Diótrefes, gente, vamos tentar ser Demétrios e Gaios, né, porque isso haverá, acho que é isso que distingue, então são situações, né, a que a igreja de Cristo é submetida, né, mas tem uma bênção muito grande no meio de tudo isso. O Espírito de Deus, que é o que nos dá discernimento, ele nos dá sabedoria em como nós sairmos de situações como essas, né? Todos nós já passamos por situações como essas. No trabalho, na igreja. Olha, essa própria igreja de Arapongas, a que eu me converti, nela fui batizada ali, servi ao Senhor até no ano de 89, que foi quando eu fui embora para os Estados Unidos. O primeiro pastor que me batizou, logo ele foi embora e veio um outro em seu lugar, né? E Deus também abençoou o trabalho desse segundo pastor e tudo. Deus trazia membros, todos os batismos, tinham muitos que batizavam, né? A gente ia para os rios fazer o batismo, era a coisa mais linda, né? E o poder de Deus estava na Igreja Presbiteriana Renovada, né? Mas tinha Diótrefes ali. Teve um irmão ali que era também, ele era o quê? Ele era, se eu não me engano, ele era diácono só, sabe? Não vou mencionar nomes, né? Porque essas coisas a gente não faz. Ele se levantou contra a direção ali da igreja, né? Se levantou e teve um belo dia lá que teve a reunião dos obreiros, que era só os obreiros que iam se reunir no gabinete pastoral lá. Ele sacou de uma arma para atirar no pastor. Pasme-se, mas esse irmão fez isso. Foi só porque o pastor e o restante de toda a liderança votou em algum assunto ali que era para ter sido feito daquela forma. Ele puxou de uma arma. Aí os irmãos pularam na frente e conseguiram tirar a arma da mão dele. Dá para acreditar numa coisa dessa? Essa é a situação. Então, olha, vai querer dizer para mim então que daí a lideranças, esse irmão é diácono, não carrega o DNA do diabo? Não carregam? Todos nós carregamos. Quer você goste de ouvir isso ou não. E é como eu sempre digo, não quer aceitar hoje? O dia que deixar esse corpo vai entender, porque Deus vai te mostrar que na Terra você carregou um DNA satânico, sim. Então aí o desespero quase, vamos dizer assim, o desespero de entender que sem Cristo é perigoso, É perigoso. E não é Cristo só para receber lá a salvação e pronto. Já recebi, pronto, já fiz. Não, é diariamente. Sabe por quê? Porque essa outra natureza, nós temos que seguir o exemplo de Cristo, tem que ir para a cruz. A outra natureza tem que ir para a cruz, sabe? E são nas pequenas coisas,
Tá dentro da sua casa, com a sua família, sua mulher, seus filhos, sua sogra, seu sogro, sua nora. Olha, evita argumento, evita discussão, entendeu? Ah, eu acho assim, pronto, sabe? Olha, essa natureza, ela ama ficar em evidência, ela ama ser elogiada, ela ama ser venerada. Na verdade, nós queremos ser adorados, sabia? É isso que o diabo quis aqui, ó. Ele virou para Cristo e falou: tudo eu te darei se prostrado me adorares. Ele queria adoração. Ele queria adoração. Então, olha, pelos frutos os conhecerei, né? Nós temos que produzir humildade. Também não estou dizendo aqui que você precisa deitar e virar tapete para os outros pisarem em cima. Não é isso. Entenda, tudo tem um equilíbrio nas coisas, certo? Tudo tem um equilíbrio nas coisas. Para todas as coisas, Jesus, ele foi cuspido, foi humilhado e foi crucificado, mas ele não perdeu o seu posicionamento diante do Pai. Não, ele não, como diz aqui na nossa linguagem aqui do Brasil, não pôs o rabinho no meio das pernas, não, ele conservou-se em autoridade o tempo inteiro. Ele falava de seu pai, da autoridade de seu pai. Ele deu toda a glória a Deus, né? E ele se fez como uma ovelha indo para o matadouro. Mas ele não se fez de tapete para o diabo sassaricar em cima, não. De jeito nenhum. Quando Pilatos falou lá, como que você me responde assim? Eu tenho poder para fazer você viver ou deixar você morrer? Ele falou, nenhum poder te foi dado se não tivesse vindo do céu. Entende? Então, nós temos que buscar de Deus o equilíbrio, sabe? Nós temos que buscar de Deus o equilíbrio. Deus nos dá discernimento. Deus nos dá as palavras. E nós, com a presença do Espírito Santo de Deus, nós podemos, sim, vencer esses assédios malignos, vencer essas ofertas, né, de manjares satânicos, né, que não vem com aparência ruim, não vem com aparência ruim, sabe? Às vezes vem muito disfarçado em coisas boas. Então, eu acho que eu já até falei, nem contei os minutos aqui, mas devo ter falado até demais aqui. Então, irmãos e irmãs, meu amigo, minha amiga que me ouve, eu quero que Deus continue tendo misericórdia de nós, né? Para que a tua batalha de hoje você vença, que você não ceda à tentação. Sabe, o que eu percebo nos meus dias hoje é que nós somos tentados aos argumentos das línguas, situações absurdas que nem sentido faz. Vai vir um para você para trazerem uma questão, meu Deus, que nem sentido faz. Que é para roubar de você o louvor que está na tua alma diante do Cristo que te salvou. Que é para roubar de você aquela calmaria do dia que Deus quer te dar, onde a tua alma descansa nas palavras do Senhor, onde o teu coração canta um corinho de louvor a Deus. Mas um telefonema, alguém te liga e vem um assunto ali que na mesma hora você sente ali aquele veneno, sabe? E se o Espírito de Deus não habitar em você em abundância, você já é vendido aquela coisa ali, sabe? Então tem autoridade de Deus para dizer para trás de mim, Satanás. É lógico que você não vai falar isso para a pessoa, porque senão você vai ofender a pessoa, ela vai ficar toda ardida, né? Mas você bem sabe que o que está ali atrás daquele argumento é o diabão chifrudo mesmo. Você sabe. Aí você com um sorriso, assim, né? Muito educadamente, né? Você sai daquilo. Sai correndo, sabe? Sai correndo, peça licença e se retire. Do tipo assim, vai tentar envenenar o outro, não a mim, sabe? Porque a paz pela qual Jesus pagou um preço tão alto, mas tão alto, eu tento imaginar, mas não consigo, tudo. Nem você vai conseguir. Para nos dar, nós não podemos perder ela a troco de buchicho maligno, a troco de fofoca do inferno, sabe?
Olha, passei por igrejas e vi irmãs se degladiando. Olha, acredite, pasme-se, mas teve uma irmã de uma igreja que eu participei, que nós estávamos na aula das irmãs ali, eu era professora, por um tempo eu ensinei as irmãs na igreja. Uma delas falou assim: ai, que vontade que eu fiquei de colocar as minhas unhas. E ela ergueu a mão assim, ela tinha umas unhonas bem compridas, né? Aí coisa que eu nunca usei também, nunca gostei de unha grande. Colocar as minhas unhas na cara dela. Meu Deus, quando ela falou isso, eu olhei no olho dela, falei: Senhor, o que é isso? A irmã estava com vontade de colocar as suas unhas na cara da outra irmã. Sabe o que eu fiz? Eu bati assim no ombrinho dela e falei: irmã fulana, eu te amo, viu? Sabe como? E me diga uma coisa dessa, isso dentro da igreja, no aprisco de Jesus. É para pasmar ou não é? É para cair o queixo até lá no chão ou não é? É essa situação em muitas igrejas hoje. Os irmãos se odiando. Ah, eu vou tirar isso daqui. Eu vou isolar ele até ele espirrar lá da porta para fora. Gente, o que é isso? O que é isso? Tá esperando que vai entrar lá na glória e ser coroado com muitos galardões, se comportando dessa maneira? You got another thing coming. Você tem outra coisa vindo na tua direção. Você tem outra coisa vindo na tua direção. Eu digo uma coisa, nós precisamos prestar atenção. Primeiro, preste atenção em você. Individualmente, você vai dar conta só de você. Tá? Depois não tem como nós fugirmos da situação que nos é concernente, assim, perto de nós. Por exemplo, individualmente, analise-se você diante de Deus. Fique nu diante de Deus. Fique nu, como nós éramos lá atrás, que a Bíblia ainda ela traz isso, que é para nós pensarmos nisso. Adão e Eva andavam nus. Então, esta situação é requerida de nós. Nós precisamos ficar nus e mostrar as nossas vergonhas para o Senhor diariamente. Arrume isso. E só isso já é difícil de arrumar, é difícil. Me pergunte para mim, que nesses 46 anos tem sido muito fácil eu arrumar essa parte de eu me apresentar. Eu tenho que me apresentar nua diante de Deus. Com todas as coisas feias. Tenho que me apresentar. Certo? Quando nós conseguimos deixar o Espírito de Deus trabalhar em nós e nos colocarmos numa posição que é aquela que é requerida, não é pedida, ela é requerida de nós. Certo? Fine, que legal! Olha, uma grande conquista. Uma grande conquista. Aí vem o outro nível, que é o outro nível daquelas pessoas diretas que habitam conosco, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja naquele nosso círculo. Todos nós temos um círculo à nossa volta, dentro da igreja. Então, exige trabalho, gente. Não vem no instantâneo. As coisas não vão acontecendo assim tudo no instantâneo, sabe? Por isso que eu digo, essa nossa natureza tem que ser domada. Domada. Pegue aí quem já mexeu com animais, um cavalo chucro, vai ver o tanto de tempo que leva para domar aquilo ali, sabe? Então leva uma vida e às vezes não doma, sabe? Tá ali o negócio ali ainda encalacrado, aquele ranço, tá ali. Eu nem sei por que eu falo tanto, sabe? Mas a minha esperança é apenas que quem ouvir consiga tirar alguma coisa. Não se iluda que você é bonzinho, viu? Vou falar isso hoje aqui. Não se iluda que você é boazinha, tá, irmãzinha? Eu mesma aqui, dona Rosana, não se iluda que você é boazinha. Ninguém de nós é. E Cristo, ele falou isso para aquele riquinho que chegou lá. O riquinho chegou lá todo bonitinho, cheirando perfume, todo almofadinha, chegou e falou: bom mestre, fazendo lisonja ao Filho de Deus. Por que me chamas bom? Jesus falou para ele.
Por que é que você me chamas bom? Tá me lisonjeando para mim pegar e virar para você, que você já tá bonitinho? Você é riquinho, cheio dos dinheiro, cheio de tudo, você vai para a glória, você vai para o céu. Olha, Jesus nunca foi grosseiro e nem mal educado, eu acho que não. Mas ele não deixava de pegar e falar, ei, pode parar. Pode parar com esse bonzinho aí, porque só tem um que é bom. E esse é Deus. Olha a posição de Cristo, sendo o Filho de Deus. Sendo o Filho de Deus, só tem um que é bom, e é Deus. Por quê? Porque ele já sabia o que aquele riquinho foi fazer ali. O Espírito da verdade estava nele. Habitou em plenitude. Então, se nós buscarmos que o Espírito Santo habite em nós na plenitude, não tem quem te engana. Entendeu? Não vai existir. Quando você se colocar de frente a uma pessoa, então alguém te telefonar e ela articular ali meia dúzia de palavras, pronto, você já tem a revelação do que é que está vindo ali. E Deus também vai te dar a maneira em como se retirar daquela situação. Com a cabeça erguida e dando glória para Deus. E abafando esse capeta, né, que não se cansa. Ele não se cansa. Ele não se cansa. Ele é espírito. Ele não precisa dormir às 8 horas por noite para ficar energizado no outro dia. Entenda isso que eu estou falando. Entenda. Mulher e marido, presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Discussões absurdas entre marido e mulher. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo. Porque eu vivi desses 42 anos de casada. Entendeu? Coisas desnecessárias. Desnecessárias. E por que acontece tudo isso? Por causa da naturezinha, do DNA satânico que está dentro de cada um de nós. Entende o que eu estou falando? Entenda de uma vez por todas, você não é melhor do que fulana, ciclano, beltrano. Não. Dirigentes, líderes, vocês não são melhores do que as ovelhas. Entenda, a posição de vocês, biblicamente falando, é até muito pior, sabe por quê? Porque Deus vai pedir conta para vocês. Certo? A ovelha, muitas vezes é ludibriada, mas Cristo, a ovelha é sincera. Agora vamos falar das ovelhas sinceras, né, também aqui. Porque eu vou te falar, tem ovelha também, meu Deus do céu. Teve um dia que eu assisti um vídeo ali de um pastor magro, coitado, com um cajado. É comédia, lógico, né? O pastorzinho tava ali com aquela roupinha de pastor, né? Aquele colete, né? Uma coisa, ali com o cajado, tentando pastorear. E vieram aquelas ovelhas ali e começaram a chifrar aquele pastor que era magro, até derrubar no chão. Deram cabeçada nele, sabe? É lógico que você vai gargalhar, porque é uma coisa engraçada de se ver. Então, ovelhas vão dar conta para Deus, certo? As ovelhas, cada uma vai ter que dar conta. As sinceras, Deus ajuda. As que tentam negar esse DNA satânico e se humilhar e pedir para Deus a graça para poder sobreviver a esses embates, né? São embates. Nós somos, a palavra do Senhor fala que nós somos postos, acho que até o apóstolo Paulo que fala sobre isso mesmo, posto à morte todo santo dia. Embates, circunstâncias, onde muitas vezes tentam nos encurralar até. Nos encurralar. Então eu entendi de Deus o seguinte, que quando nós caímos na real que portamos um DNA do diabo e que precisamos nos cuidar, nós temos que ter terror, temos que ter pavor de deixar esse lado nosso nos vencer. Temos que ter pavor. E o único jeito de vencer é na humilhação, se humilhando diante de Deus, pedindo misericórdia. Pedindo misericórdia, porque os assédios virão. Os assédios irão acontecer. Quem pode bater no seu peito e dizer, eu nunca caí? Entendeu? O inimigo tenta assediar as pessoas em seus negócios. Ele quer te fazer pegar nos teus negócios, sabia? O diabo quer fazer você pecar nos teus negócios. Olha para a política brasileira. Mas essa política brasileira é vendida para o inferno. Tudo bem, pode ter lá ali umas dúzias que diz servir a Deus e que está tentando batalhar contra o mal. Entende?
Mas acho que não vai demorar muito para se dobrar também, sabe por quê? Quantias grandes na conta bancária, essas fazem os olhos da pessoa sair da órbita. Sai das órbitas os olhos. Entende o que eu tô falando? Então, olha, eu falei bastante, eu não sei se você vai aproveitar o que eu tô falando. O que eu tô falando são de situações que eu vivi na minha vida nesses 46 anos. Então eu faço questão de comentar para que a pessoa possa, de repente, olha, talvez você não seja crente ainda, não se converteu, entendeu? Eu estou nesse caminho há 46 anos. Aprenda de mim que você precisa de Cristo. E não é só para aquele momento que você aceitou Jesus, você foi lá e se batizou, tomou esse passo, entende? E você entrar na igreja, pronto, agora já estou salvo. Tudo que for coisa boa vai acontecer de mim. Negativo. É aí que a coisa vai vir. É aí que o diabo vai começar a se apresentar para você. Ah, você recebeu Jesus como Salvador? Entendeu? Então preste atenção em tudo isso, aprenda a se render diariamente, leia os evangelhos, leia como foi que Cristo se comportou. Se nós nos convertermos e nos comportarmos como Cristo se comportou, o diabo não vai ter terreno conosco. Deus irá nos dar escapes, vai nos dar escapes diários. Nós precisamos de escapes diariamente. E nós conseguiremos vencer essa natureza. E quando nós dermos nós respirarmos pela última vez, né? Quando ou Deus nos chamar para prestar contas, ou Jesus retornar, nós seremos achados em uma posição aceitável, né? Porque preste atenção, é sério, não é porque você aceitou Jesus, foi lá e se batizou e tudo. De repente aí os anos passaram e você foi assediado pelo diabo e cedeu e começou a fazer falcatruas no teu trabalho e começou a operar em desonestidade. Você acha que se você for levado em um momento desse, você está indo para o céu? Oh, glória a Deus, os anjos vieram me buscar. Negativo. Se no momento que Deus nos chamar nós estivermos produzindo mentiras e falcatruas, não é para o céu que está indo, não. Se ninguém falou isso para você, então eu estou falando hoje. Tá bom? Então, cuidado. Cuidado, andar com Cristo não é pular, não é rodopiar, não é sambar. Muita igreja agora tá tocando samba e todo mundo pulando ali, sacolejando a carne velha, né? Sendo que na tua vida, do teu dia a dia, você faz falcatrua, você mente, você rouba, entendeu? É tempo de nós acordarmos para as realidades da palavra de Deus. Muitas igrejas desviaram e banalizaram o que é santo e vão pagar muito caro por isso. Então é por isso que eu falo bastante. Eu quero falar mesmo, porque o dia que Deus me chamar lá, eu vou dizer, Senhor, eu falei. O Senhor colocou na minha boca, eu falei. Né? E que eu também receba da misericórdia de Deus de não falhar em tudo isso que eu estou falando, que eu também não venha a ser assediado por Satanás em cometer injustiças nessa reta final da minha vida, né? Eu adentrei aqui a minha fase de idosa, né? Essa é a reta final da nossa vida. Então os frutos são para ser produzidos em todas as fases. Você que é adolescente, que é jovem, você que é adulto jovem, que tem filhos para criar, sabe? Não cometa injustiça contra os seus filhos, jogando eles na mão de creches aí. Sabe, Deus vai te pedir conta. Tem tudo isso. Ser crente não é só ir na igreja aos domingos e por 2 horas ficar pulando lá, pegar uma toalhinha e começar a bater na cara dos outros com ela. Isso não é ser crente, não. Sabe? É se livrar de toda mentira, é viver a verdade, é não injustiçar os outros nos centavos. Não injustice ninguém nos centavos, porque isso será requerido. Ninguém brinca de ser crente. Esse tempo acabou. Acabou, é um tempo agora que Deus vai começar a pedir contas. Mas eu vou parar, porque olha, já passou dos 50 minutos isso daqui. Ouve quem quiser. Quem não quiser, sai nos primeiros 5 minutos, nos primeiros 2 minutos. Sabe, a minha parte é falar. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos... Tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós dependemos da sua misericórdia todos os dias. Eu vou dar continuidade com as leituras, em nome de Jesus.